Faz 4 meses que o MXRF11 está aumentando o pagamento de proventos mensais. Pessoal, o MXRF11 não é novidade para ninguém, é o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa de valores, tá? Então ele é o fundo mais popular e a gente vai hoje entender, né, aí com o relatório dele, o último relatório gerencial, por que ele está pagando tão bem, por que ele está aumentando esses proventos mensais, já que vários fundos estão passando por problemas, por dificuldades, aí como é o caso, né, do HCTR e tal, que a gente também já fez vídeo dele aqui no nosso canal, mas o MXRF11 de forma surpreendente está pagando mais. Então vem aqui comigo para a tela. Inicialmente eu sempre gosto de trazer essas informações iniciais para vocês, tá? Eu sei que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, o MXRF11 ele é um fundo, pessoal, que investe aí em papéis, tá? CRIs de maneira geral. CRIs são certificados recebíveis imobiliários, tá? O preço da cota dele é atualmente R$ 10,32. Ele é um fundo que mantém uma média bacana, inclusive se a gente olhar aqui, olha só, a gente consegue ver que a cotação dele fica mais ou menos nessa média, né? Claro que ela tem oscilação, sim, obviamente, até porque é um fundo que tem um histórico muito grande já, né? Desde 2012. Mas olha só, ele começou lá em 2012 em R$ 9,87. Aí depois ele subiu bastante, caiu um tanto bom, depois subiu de novo, caiu de novo, subiu de novo, caiu de novo, mas ele mantém nessa média, tá? Então é um fundo, né, que vai, via de regra, até hoje pelo menos foi assim, vai manter o seu patrimônio numa estabilidade bacana. Claro que ele paga bastante, por isso que é interessante investir em fundos imobiliários, porque, né, você vai ganhar aí nos seus proventos mensais. Dito isso, então, é um fundo que tem uma das liquidez diárias aí, né, mais altas da Bolsa de Valores. Como eu disse, aumentou o seu rendimento pela quarta vez consecutiva, pelo quarto mês consecutivo. Nesse mês ele pagou 12 centavos por cota. E ele pagou, pessoal, dia 14, tá? 14 de março ele pagou 12 centavos por cota, o que dá um yield aí de mais ou menos 1,17%. Então realmente é um yield muito bom, né, para um fundo que tem um risco que eu considero. Claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação, mas é um fundo que eu considero tranquilo de você analisar, não tem ativos assim muito arriscados, tá? Como é o caso de outros fundos imobiliários. Tem base 10, então isso eu gosto bastante. Então assim, o MXRF11 é um fundo que eu acho que você tem que começar estudando ele, tá? Então é um fundo muito bacana. Patrimônio dele, muito grande, 2,3 bilhões e continua crescendo. PVP, pessoal, o preço em relação ao valor patrimonial, o preço da cota, R$ 10,32. Valor patrimonial, R$ 10,11. Então tá bem próximo, tá? Isso aqui, se tivesse em 1, significaria que o preço do mercado e o valor patrimonial estariam praticamente iguais, né? Então tá um pouquinho acima, mas não significa que o fundo tá caro, né? Simplesmente uma oscilação aí positiva do mercado. Nos últimos 12 meses, pessoal, além aí dos proventos, né, o fundo teve uma valorização de 11%. Ou seja, quem investiu há 12 meses atrás viu o seu patrimônio crescer em 11% somente pela valorização e também, né, viu aí todo mês cair um dinheiro na sua conta, dependendo aí do valor que você investiu, tá? Então nos últimos 12 meses também ele pagou R$ 1,26 por cota, né? Se você comprou 100 cotas, por exemplo, olha só, vamos fazer aqui a conta, ó, 100 cotas vezes mais ou menos R$10 e pouquinho que ele está custando, vamos por R$10 só para a gente exemplificar. Você pagou R$1.000 vezes 11%, que é o valor que ele praticamente se valorizou, 11%. Então você teve uma valorização aí de R$110, fora, né, o que você recebeu aí de proventos. Porque se você comprou então, como a gente fez aqui no exemplo, olha só, se você comprou 100 cotas, então vamos colocar aqui 100 cotas vezes R$1,26, que é o valor que ele pagou por cota nos últimos 12 meses, você vai ter 126 mais 110. Então você teria um total aí de 1.236. Claro que é uma conta simples, tá, galera? Não vem aqui me criticar, mas é uma conta rápida que eu tô fazendo só para você entender o quão interessante, né, pode ser você investir em fundos imobiliários. Claro que isso aconteceu, poderia ter caído, né, renda variável, a gente não sabe o rumo das coisas, mas é interessante. Inclusive, antes da gente falar do relatório, tem uma simulação aqui do MXRF11 em relação à poupança. É claro, pessoal, que aqui é importante destacar, né? Talvez você aí esteja começando e não saiba disso, mas a poupança em um fundo imobiliário tem riscos completamente diferentes, tá? O risco da poupança, ele está atrelado ao banco.
né? E via de regra, esses bancos são tranquilos, né, de você investir, porque tem garantia do FGC, então assim, é um risco completamente diferente. Já de um fundo imobiliário, ele é muito maior se comparado à poupança. Mas até que ponto vale você, né, ter segurança e não ter rentabilidade? Porque a rentabilidade da poupança ela é muito ruim, sempre foi muito ruim, tá? Então até que ponto vale? E a gente consegue ver aqui, né, que se você tivesse investido 50 mil a 12 meses no MXRF11, você teria 61.200 e na poupança não teria nem 51 mil, tá? Então para você ter uma ideia. Então é isso, pessoal. Agora vamos aqui para o relatório do fundo, tá? É o último relatório que a gente tem. Eu não li o relatório ainda, quero fazer isso aqui junto com vocês para a gente poder entender, né? E mostrar também como que eu analiso de forma bem rápida, é claro, né? Um relatório gerencial de um fundo. Lembrando, pessoal, que eu vou tentar pegar aqui as partes mais importantes, até para o vídeo não ficar muito longo e também porque eu já conheço o fundo imobiliário na sua essência, né? Eu quero ver o que mudou, se mudou alguma coisa, se melhorou, se piorou, tá? Então, o MXRF11 ele tem como objetivo investir em CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de fundos imobiliários. Então, na sua essência, ele é um fundo de papel, tá? Essas informações aqui, o fundo teve início lá em 2012, né? Ele tem um patrimônio grande, isso aqui a gente já sabe, né? O fundo tem uma base de cotistas muito boa, como eu disse, ele é o maior em número de cotistas, tá? E ele cobra uma taxa de administração moderada, tá? Eu diria bem razoável pelo resultado que ele entrega. E pelo risco que ele tem também, então eu particularmente gosto muito dele. Aqui comentário do gestor, aqui tá falando só de variação, tá pessoal, não vou ficar me preocupando muito, que variou IFIX, variou não sei o que, então não precisa se preocupar com isso. Aqui tá falando que mais uma vez elevou a base de cotistas, então quase 800 mil cotistas. Sempre está aumentando, o MXRF11 é um fundo que a cada mês que passa, via de regra, ele está aumentando essa base. Ele tá falando também que os books de CRIs, fundos imobiliários e permutas financeiras, que basicamente é a estrutura do fundo, né? É a principal estrutura do fundo, não tiveram movimentações significativas do mês. Então, assim, o fundo ele não movimentou de maneira geral, de forma significativa, o seu portfólio. Aqui está falando que o fundo visa a alocação de 80% do patrimônio em CRIs, tá? Então, como eu disse, ele é um fundo em sua essência de papel, com bons nomes de crédito. Então o fundo, como eu disse, o MXRF11 ele tem um risco bastante tranquilo. Por isso que eu sempre falo, né? Você que está começando, começa por fundos. E se você gosta de fundos de papéis, dá uma estudada no MXRF11 justamente por isso, tá? Claro que ele não é o melhor se falando aí de rentabilidade, mas ele também não é o mais arriscado. Então você tem que colocar isso na balança, tá? Então ele tem até 20% do patrimônio em permutas financeiras. Isso aqui, pessoal, permutas financeiras é o que faz o MXRF11 muitas vezes pagar bastante em um mês, tá? Porque elas oscilam, né? Oscilam não, elas precisam de um tempo para se maturar, tá? É a melhor palavra aí que eu encontrei. Então, às vezes o fundo investe agora na permuta, né? Faz uma permuta e depois de um tempo que ela dá um retorno bacana e o fundo tem então aquele aumento de forma expressiva aí nos seus resultados mensais e também, consequentemente, na sua distribuição. Os rendimentos, como eu disse, foram de 12 centavos, né, quase 13, totalizando aí 28,74 milhões de reais. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 1,80 milhão de dividendos. No book de CRIs, o resultado do caixa do fundo foi de 24,91. Então aqui, pessoal, o fundo está falando, né, o que aconteceu aí no mês, né? Tá tudo ok. A gente vai ver melhor aqui na demonstração de resultado do fundo. É aqui que a gente olha o que aconteceu no mês, aí para ele poder pagar mais. Aqui tá falando também que o fundo encerrou o mês com uma alavancagem de 77 milhões, 3,41% do patrimônio. Então assim, o fundo ele está alavancado, mas, né, menos de 4%. Então nada preocupante, na minha opinião, nada preocupante, tá? Claro, se isso aqui aumentar demais, beleza, mas do jeito que tá aqui, ok, tá? De forma a honrar novas aquisições com indexadores casados e investimentos com taxa acima do custo da operação, gerando valor ao fundo.
Por fim, em virtude do regime de caixa seguido pelo MXRF11 e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada. Isso aqui é muito interessante, uma reserva acumulada de correção monetária equivalente aí a aproximadamente 9 centavos por cota. Ou seja, o fundo tem um dinheirinho ali guardado no caixa dele, né? Claro que esse dinheiro provavelmente está rendendo, não está parado, mas se em algum mês futuro precisar, o fundo pega esse dinheiro e distribui para os seus cotistas. Por quê? Porque aí o cotista em si, ele não sente uma oscilação nos proventos mensais. Então isso que é bacana, tá? Agora vamos ver aqui de forma resumida um ponto que eu não gosto muito do MXRF11 é que ele mostra esse resultado mensal de forma muito simples, tá? Eu gosto de alguns fundos que mostram aí comparação com meses anteriores, né? Então eu particularmente gosto de ver dessa forma, mas tudo bem, não tem problema. Aqui a gente consegue ver muito bem que as receitas do fundo foram aí de 30 milhões. Permuta, né? Como eu disse, nem todo mês tem receita de permuta, tá? Então, às vezes oscila para cima, oscila para baixo, mas esse mês a gente consegue ver que teve 1.800.000. Então, de fato, isso aqui ajudou na receita do fundo. Teve também receita aí com fundos imobiliários, para quem não sabe, a gente vai ver daqui a pouco também. Ele investe em fundos imobiliários, em alguns fundos imobiliários. Lembrando que esse investimento que ele faz em outros fundos imobiliários é estratégico, tá, pessoal? Ele não é um fundo de fundos, ele não fica investindo em outros fundos para poder ganhar receita propriamente dita. Claro que ele ganha receita por fazer isso, né? Afinal, os fundos também pagam proventos, mas ele faz isso porque se ele precisar de liquidez, ele consegue vender essas cotas desses fundos imobiliários que ele tem na carteira e consegue apurar então o dinheiro. Beleza? Receita de CRIs é a principal, tá? Quase 25 milhões, então isso aqui que é o que faz aí a receita do fundo ser mais forte, né, a cada mês que passa. E também teve aí um pouquinho de LCI, renda fixa. Isso aqui deve ser um pouco de caixa e alguns investimentos mais tranquilos que ele tem. Despesas operacionais do fundo, né, 1.800.000. Então aqui praticamente a permuta ela já foi suficiente para poder pagar essas despesas operacionais que o fundo teve. Ele então teve um resultado de 28 milhões e distribuiu 27 milhões. Ou seja, ele, pessoal, ele vai acumulando uma diferencinha, né? Fala diferencinha, apesar de ser um número expressivo, mas porque para o fundo imobiliário, esse valor muitas vezes é pequeno, né? Então ele vai acumulando, porque, como eu disse, se em algum mês precisar, ele tem essa reserva acumulada. Bom, continuando aqui, vamos ver a evolução do valor da cota. Como eu disse, ele é um fundo que em relação à cota no mercado, né, a cotação dele, é um fundo que mantém de maneira geral bem estável aí o preço da cota. Claro que tem as oscilações, mas a gente consegue ver aqui que tem bastante estabilidade, né? Em relação ao valor patrimonial também, né, continua mantendo aí nessa média de R$10, então isso é legal, isso é bom. Apesar do patrimônio do fundo crescer, o fundo também de vez em quando faz novas emissões, o que mantém o valor da cota patrimonial próximo aí dos R$10. Liquidez é um fundo assim que é um dos fundos que tem mais liquidez aí na bolsa de valores, então não precisa se preocupar com isso. Resultado e distribuição por cota. Como eu disse, pessoal, olha só, desde novembro, deixa eu até descer aqui, desde novembro o fundo está aumentando. Então olha só, novembro ele pagou relativamente pouco, né, se a gente comparar aí com outros meses. Aí depois aumentou de novo. Então vamos esperar. Acredito eu que não vai aumentar mais, tá? Até porque 12 centavos para um fundo como o MXRF11, né, que tem o risco que ele tem, que é um risco ok, né, na minha opinião. Tem taxas ok, tem patrimônio ok, então tudo ok, né? Ele não vai aumentar mais. Agora, se fosse um fundo com um risco altíssimo, né, que cobra muita taxa de administração, aí o fundo tem que fazer jus a tudo isso que ele, né, tem. Então o fundo, se ele tem risco alto, ele tem que entregar, ele tem que dar retorno, senão o fundo não tem sentido, o fundo não deveria existir, tá bom? Então o MXRF11 é um fundo tranquilo, acho que 12 centavos é um pagamento excelente, tá? Até menos, talvez 10, 11 centavos é um pagamento excelente, dadas as condições que ele tem. Então acredito que vai manter nessa média de 10, 11 centavos. Se continuar aumentando, ótimo, excelente, não vamos reclamar, né, galera? Bom, em relação ao resultado acumulado nos últimos 6 meses, como a gente consegue ver, a maioria das receitas do fundo, obviamente, são de CRI, 53 centavos. Então, em 6 meses, ele acumulou 53 centavos em receita de CRIs,
7 centavos, quase 8 em receitas de fundos, quase 5, né? Não chega nem a 5 aí direito, receita de permuta. Então a gente consegue ver que a receita de permuta, apesar de muitas vezes ser a cereja do bolo, nesses últimos 6 meses, pelo menos, ela não foi tão impactante assim, né? Tem alguns determinados períodos que ela realmente faz uma diferença legal. Nesses 6 meses não fez tanto, mas mesmo assim tá ótimo, né? Receita de LCI e renda fixa, né? Deve ser o caixa do fundo, então, né? Praticamente 1 centavo em 6 meses, não mudou quase nada. As despesas do fundo, 5 centavos, né? Equivalente aí a 5 centavos por cota. Então, ótimo. E o resultado, praticamente aí 62 centavos por cota nos últimos 6 meses. Então, bem interessante. Rentabilidade. Olha só, isso aqui é uma coisa interessante da gente comparar, da gente observar também. E eu sempre gosto de olhar as rentabilidades, assim, dentro de um prazo maior, né? Porque a gente investe para o longo prazo. Então, se a gente pegar aqui, ó, em fevereiro, por exemplo, o fundo, em relação ao IFIX, por exemplo, ele teve uma rentabilidade negativa. Só que, né, curto prazo, tudo pode acontecer. Então, é normal. Agora, se a gente pegar aqui o longo prazo, por exemplo, um prazo maior, nos últimos 12 meses, em relação ao IFIX, o fundo superou. Em relação aí ao retorno total bruto, também 24,30%. Então, galera, o fundo realmente ele se mostra bastante interessante, pelo menos aí nos últimos 12 meses. E aqui, né, através dos gráficos, a gente consegue ver isso de uma forma mais detalhada, né, mais visual, por mais redundante que isso seja. E é o que eu sempre falo, galera, assim, se você pegar o valor de mercado propriamente dito só, né, muitas vezes você vai ter prejuízo. Só que a ideia é sempre você reinvestir os seus proventos. Então, quando você reinveste seus proventos, olha a diferença que dá, de R$ 10,23 para R$ 17,03. Então, quanto você puder, vai reinvestir nos seus proventos, e também se você puder aumentar ainda mais os seus aportes mensais, vai ser muito bom. Aqui em relação ao portfólio do fundo, pessoal, o que eu posso comentar para vocês? Aqui nessa parte continua, né, praticamente a mesma coisa, o fundo dificilmente muda isso aqui, né, praticamente aí 3/4 são os CRIs, tem um pouco de permuta, né, ele reduziu um pouquinho das permutas, agora está em 6%, cotas de fundos 17% e caixa também sempre mantém nessa média 3%. Em relação aí aos investimentos, quase metade, né, 48% é crédito corporativo, 1/4 comercial, também 1/4 residencial e o restante é caixa. Então o fundo, assim, ele não tem uma diversificação tão grande, mas isso facilita porque ele consegue se concentrar mais em um setor, né, em um segmento. Então eu gosto bastante do MXRF11 por isso também. Esses aqui são os fundos que ele investe: SPVJ11, LPLP, GTLG e DGR11, enfim, por aí vai. Então são alguns fundos que ele tem na carteira, né? Como eu disse, essa estratégia aqui que o fundo faz, ela é muitas vezes para o fundo conseguir liquidez, tá? Não é o objetivo principal investir em fundos imobiliários e ganhar dinheiro com isso, não. O objetivo principal do MXRF11 é investir em CRIs, propriamente dito, né? Ele pode investir em outras coisas também desse segmento, desse meio aí. Mas a ideia de investir em outros fundos também é interessante para ele conseguir uma certa liquidez caso seja necessário. Em relação aos CRIs, que é o mais importante, né? Os indexadores, maioria é pelo IPCA e a outra minoria, mas que também é uma parcela muito grande, né? 47%, é pelo CDI. Ou seja, o fundo, via de regra, vai te proteger da inflação e também vai acompanhar aí a taxa Selic. Setores da economia, né, ele tem uma diversificação legal, como eu disse, essa ativo objeto dele aqui, a maioria, né, quase a maioria aí, se comparar com os outros, é crédito corporativo. Só que dentro de toda essa divisão, a gente tem também residencial, alimentício, shopping, agronegócio, saúde e outros também. Então ele tem uma diversificação legal dentro desses setores. Vencimento e duração dos CRIs. Isso aqui é um dos pontos mais importantes que eu gosto de analisar também quando eu penso no longo prazo. Porque o que a gente quer quando a gente investe num fundo, né? Pensando em longo prazo, é que os CRIs, né, os investimentos ou os ativos que ele tenha na carteira tenham uma longa duração, tenham longos contratos, para que, se precisar, se tiver algum problema no meio do caminho, o fundo tem aquele contrato, aquele CRI, aquele ativo vai estar amarrado ao fundo. Então isso é muito bom, dá uma previsibilidade maior para a gente conseguir saber se o fundo é bom e se ele vai continuar sendo bom.
Então aqui a gente consegue ver, né, que 2030, vencimento, a maioria está lá depois de 2030, então tá ótimo, tá tudo tranquilo. Aqui, pessoal, tem alguns CRIs que evidenciam-se o status dos CRIs com histórico recente de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamento dos papéis previstos nas aquisições dos títulos, dado que esses papéis não geram caixa. Então esses CRIs não geram caixa para o fundo há um tempo. São CRIs problemáticos, tá? Só que isso aqui, eu sempre falo, muita gente, mas e os CRIs que dá problema? Gente, representa 0,61 do patrimônio. Então, assim, não representa nada, né? Isso aqui né, nem precisa se preocupar com isso aqui. Isso aqui é quando você vai fazer uma análise assim, minuciosíssima, criteriosa. Aí você vem aqui, estuda isso aqui. Mas se você está dando uma olhada geral, 0,61. Claro, faz diferença? Faz, muito pouco, tá? Então não esquenta muito com isso aqui não. Tá bom? Aqui é a composição da carteira. Isso aqui é importante sim você analisar, tá? Essa composição. Se você puder, né? Claro que são muitos ativos, não dá para você olhar todos eles em um curto prazo, principalmente aqui no vídeo, tá, pessoal? Mas se você puder, dá uma olhada, né? Aí na securitizadora, via de regra, securitizadora do MXRF11 aqui, dos ativos que ele tem, são ótimas, tá? Devedores, aqui, né? Tem alguns excelentes, tem alguns bons e tem alguns mais ou menos, tá? Mas via de regra também são ótimos devedores. O fundo tem aí ótimas taxas também de emissão, periodicidade, né? Acho que todos eles, exceto um ou outro que é trimestral, mas todos eles são mensal. Então isso aqui é muito bom também. O vencimento, como a gente viu ali em cima, vencimento, duração, são longo prazo. Então isso aqui despreocupa um pouco mais. Indexadores, maioria é IPCA e também tem uma boa parte CDI, então isso tudo também é muito bom. Percentual do patrimônio, isso aqui eu gosto de olhar também, porque quanto maior o percentual do patrimônio, quanto maior um CRI, né, ou um ativo, melhor dizendo, representar do percentual do fundo, né, do percentual do patrimônio do fundo, maior o risco, porque se aquele CRI, se aquele ativo der problema, maior o problema que o fundo vai ter, tá? Então aqui a maioria deles, ó, né, só esse aqui, só esses 4, 5 primeiros aqui que são um pouquinho maiores, aí o resto é tudo bem pouquinho, até bem pulverizado de forma geral. Então aqui isso é uma coisa que deixa o MXRF11 como um todo com um risco bem menor, tá? Galera, é isso. Aqui tem várias páginas a mais, mas é tudo detalhamento dos ativos, então a gente não vai falar nada sobre isso aqui no vídeo. Aqui tem outras coisas também explicando as permutas e tudo mais. Aqui tá até falando, ó, é o fluxo de caixa das permutas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Mas via de regra, o fundo desde 2022, janeiro, ele não faz investimentos em permutas, tá? Ele só recebe, vamos dizer assim, né? Ele só colhe os frutos dessas permutas. Então, a partir de janeiro, olha só, não tem mais investimentos, ele só aí de vez em quando recebe alguns proventos, né? E diga-se de passagem, são proventos bem interessantes. E como eu disse, em alguns meses isso é muito expressivo. Observem aqui nesse mês de julho de 2022. Ele teve uma receita com permutas, dividendos de permutas, extremamente grande, né? Então isso aqui impactou de forma muito positiva. Setembro também, muito bom, tá? Nesse mês foi bom, foi legal, mas não foi tanto, mas foi bom também. Então assim, realmente as permutas fazem a diferença no rendimento mensal que o fundo paga. Beleza? Detalhamento dos ativos a gente não vai falar. Pessoal, é isso sobre o MXRF11. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo realmente bastante longo, mais do que eu gostaria. Mas de verdade, se você gostou, não se esquece, hein, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar se você puder também. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho e o nosso canal a crescer. E também se você puder, né, se inscrever aqui no nosso canal. A gente está todos os dias aqui tentando trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.